Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. É uns 45 minutos para ouvir Deus falar. É tempo de restituição, de restauração de todas as coisas. O pensamento da nossa apostila, desde a passagem do ano, estamos alimentando o nosso espírito com palavras de vitória, tomando posse das promessas que o Senhor nos deixou em sua palavra. Hoje estaremos falando de restituição, pois muitos de nós algum dia perdemos boas oportunidades ou mesmo jogamos fora grandes chances que nos apareceram na vida, seja por dar ouvidos a uma pessoa errada, por não nos empenharmos o suficiente, por decisões equivocadas. Mas a palavra de Deus para nós é: restituir-vos-ei o que foi consumido pelo gafanhoto. Abra a sua Bíblia, por favor, em Joel, capítulo 2, versículo 25. Diz assim a palavra do Pai: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor, cortador, meu grande exército que enviei contra vós outros. Que esta palavra abençoe todos os corações. Senhor Jesus Cristo, chegamos ao momento principal do nosso culto evangélico e cristão. É a hora de recebermos o alimento, o pão da vida, o maná de Deus. Porque o homem não vive só pelo pão que entra pela sua boca. O homem vive pela palavra, a palavra que vem da boca de Deus para o nosso coração. E neste momento aquietamo-nos, porque estamos dando um passo de fé muito grande. E queremos hoje, Senhor, ouvir esta profecia que Deus tem para a nossa vida a respeito de restituição, de restauração de todas as coisas. Como é uma profecia, és tu a falar pelos meus lábios, em nome e por amor de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, família de Deus, povo eleito, exército dos 7.000 que não se curvam a Baal, aqueles que são os heróis da fé do século 21, selo do meu apostolado. Meus amados, filhinhos na fé, começamos no mês de dezembro uma nova etapa da nossa vida, da nossa igreja, da nossa história. E o Senhor vem a cada culto como uma verdadeira escada, de degrau a degrau. Vem nos mostrando realidades bíblicas para serem vividas pela fé nos dias de hoje. Pois a Bíblia diz que a palavra não muda, Ele é o autor e o consumador da fé e consequentemente da palavra. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. As profecias na Bíblia têm que se cumprir. Algumas já se cumpriram, outras se cumprem e outras se cumprirão. E hoje nós vamos falar sobre restauração e restituição de todas as coisas. O assunto é bom, é profético e é importante. Por que, apóstolo? Porque todos nós, estava aí no pensamento lido, já perdemos oportunidades, ou mesmo jogamos fora chances que nos apareceram na vida. Às vezes uma pessoa diz: apóstolo, eu perdi o meu casamento. Por quê? Porque não se empenhou pelo casamento.
Pastor, eu tive uma porta de possibilidade de emprego muito grande, mas perdi porque eu não aceitei, eu não me decidi na hora, e a grande chance da minha vida foi por água abaixo. Outros estão dizendo: apóstolo, eu perdi muitas coisas porque eu dei ouvidos a pessoas erradas. Outros: eu gastei os melhores anos com a galera, com a farra, quando eu deveria estar trabalhando. Enfim, você sabe, perder é um fato que todos nós podemos dizer, cada um de per si: olha, eu perdi isto, perdi aquilo, perdi chance, perdi oportunidade. E você sabe, há pessoas que perdem grandes oportunidades na vida porque não foram criados num ambiente sadio de fé. E sabe que quando as pessoas perdem essas oportunidades, começam a dizer: eu tive azar. Tem outros que são um pouco mais ousados, que dizem assim: este é o meu karma. Se o senhor vir a minha carteira de trabalho, apóstolo, eu já passei por umas 20 ou 30 empresas e não fico em lugar nenhum, parece que tudo dá errado. O problema é que quando as pessoas começam a ter esse tipo de situação, pensam que nunca mais terão uma chance na vida. Pensam que perderam aquele momentum, como se diz do latim, o momentum, aquele momento especial. E a verdade é que as pessoas dizem: agora já era, agora é tarde demais. Foi um emprego, foi um trabalho, foi oportunidade, foi uma chance, foi o casamento, foi a compra da casa, foi uma relação, enfim. E as pessoas às vezes são tentadas a pensar, porque elas olham para si, que se perderam o tal de momentum, já era, e agora tudo é tarde. Algumas pessoas chegam a falar comigo dizendo: apóstolo, eu também, pela idade que eu tenho, não posso mais começar a pensar. Ouça, esta profecia de Joel é verdadeira. É Deus falando à sua igreja. É para mim, é para você. Então eu quero, por antecipação, lhe dizer: abra-se a este estudo e a esta profecia, e também comece a tomar posse. Quando alguma coisa for dita que se encaixa na tua vida, diga: eu recebo essa palavra, hein? Tome posse, porque a fé nos faz viver desta forma, nos faz acreditar no impossível. Então a profecia diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Às vezes a pessoa perde um dia, um mês, mas aqui está falando de anos. Anos que foram roubados, que foram destruídos. Sabe quando a pessoa chega junto de mim e diz assim: pastor, eu joguei a minha juventude fora. Eu destruí o meu casamento por bobagem. Isso são coisas que o gafanhoto consumiu, anos. Então, eu tenho que ser honesto com você e lhe dizer que é verdade, nós não podemos voltar mais atrás. Você não pode ir lá em 1995 e pescar de volta a oportunidade que você perdeu, o casamento que destruiu, a porta que você não soube abraçar. Sabe, as coisas que às vezes o ser humano se esquece, porque não conhece a palavra. A palavra diz que quando qualquer coisa vier às tuas mãos, agarra com força. Há pouco um irmão da igreja me disse, chorando aqui na frente, ele disse: apóstolo, eu cheguei a esta igreja quebrado, não tinha nada. Ouvi o altar. Hoje eu sou engenheiro, tenho uma pós-graduação, sou gerente de uma empresa e tenho a minha própria empresa. Quer dizer que o que lhe escapou em tantos anos,
o Senhor lhe restituiu. Onde está o meu engenheiro querido que falou comigo? Está lá atrás. Então, eu não posso voltar atrás. Mas ouça o que o profeta lhe diz. Deus, o Senhor Jesus, pode tornar o restante da vida tão recompensadora, tão cheia de realizações, que Ele te restitui os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Você recebe essa palavra? Recebe? É assim, voltar atrás não dá, corrigir os erros do passado não dá, mas temos uma profecia. Se Ele diz que restitui, Ele pode tornar o restante da nossa vida tão recompensadora, tão cheia de realizações, que vai recompensar as oportunidades perdidas no passado. Os anos, às vezes, desperdiçados numa relação que não deu certo. Sabe, às vezes as pessoas falam comigo: apóstolo, eu não sei como é que eu convivi 15, 20 anos com aquele homem, com aquela mulher. Era alcoólatra, batia, era briga, era guerra, era... E eu aguentei ali, que eu perdi 15 anos da minha vida, 20 anos. Uma relação que eu sabia que não ia dar certo, mas eu estive ali apanhando, sofrendo, chorando. Quer dizer, foram 15 anos. Olha o milagre do Senhor. Ele diz que de agora em diante, Ele pode dar uma compensação e uma recompensa, que aqueles 15 anos serão nada para o gozo e o prazer de vida que você poderá ter de agora em diante. Sabe, a pessoa, uma vez um senhor me disse: apóstolo, fui 25 anos numa empresa, dei o meu couro, suei, sofri, Quando chegou agora, com cabelos brancos, mandaram-me embora, nem sequer agradeceram, não disseram nem nada. 25. Olha, a profecia é tremenda. Numa sociedade, talvez alguém diga: apóstolo, eu fiz uma sociedade que só me deu prejuízo, perdi dinheiro, envolvi-me, eu acreditei no sócio. Ou então alguém me diz: apóstolo, estive numa igreja 5, 10, 20 anos, não me acrescentou nada, pelo contrário, não vi Deus agir em nenhuma área da minha vida. Pastor, eu investi tempo com amigos que só me levaram para o pior, só me mostraram o pior. Eu estou muito confiante nesta palavra de hoje, e lhe digo, amado, não desanime, porque Deus controla o tempo. Deus controla o tempo. Eclesiastes 3:1, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Está aí no ponto A da sua apostila. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito. É dizer, eu aqui posso ter apanhado, sofrido, perdido, consumido. Aqui eu tenho Jesus no meu coração. Daqui para frente, Deus disse: eu vou te restituir, eu vou te recompensar, eu vou te dar um tipo de vida que quando você olhar para trás, assim, são lembranças, sabe, que passaram, não trazem mais nada, não me fazem sequer sofrer. Tal é o nível de bênção que eu tenho hoje na minha vida. Não é isso maravilhoso? Isso é maravilhoso. Deus controla o tempo, e ele diz em Eclesiastes 3:17: então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito, para toda boa obra. Toda obra, Deus tem um tempo. Então quer dizer que o tempo que você perdeu e desperdiçou, que eu perdi e desperdicei, em Cristo será recompensado e restituído, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele pode fazer de um ano de prazer e de gozo e de alegria, de crescimento, de prosperidade, o que você perdeu em 30, 40 anos para trás. Ele diz em Eclesiastes
8:6a diz: porque para todo propósito há tempo e modo. Quem é que sabe o tempo? Deus. Quem é que tem o modo? Deus. Eu me recordo de pessoas me dizerem: apóstolo, quando eu cheguei a esta igreja eu vinha de um casamento, o senhor nem era mais casamento, era um inferno. Me converti, Deus me deu agora um companheiro, me deu uma companheira. Apóstolo, que prazer que eu tenho na vida de acordar ao lado deste homem, acordar ao lado desta mulher, depois que eu apanhei tanto, depois que eu sofri tanto, depois que eu fui tão humilhada. O tempo e o modo são de Deus. O tempo e o modo são de Deus. E Ezequiel, aí diz Efésios, por favor, corrija. Ezequiel 12:28 diz assim: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor: não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei então diga: eu recebo a palavra. Isso tem que se cumprir. Amado, não pode um cristão ser a vida toda humilhada, convertido, mas as humilhações do seu passado, as perdas, não terem um toque sobrenatural de Deus. Imagina, eu passei 2 anos deitado em camas de hospitais, 20 cirurgias, apodreci em vida, não é moleza o que eu lhe estou falando. Eu meti a mão no gesso, bichos podres, uma coisa horrível. Eu virei um legume sofrido. Eu poderia ficar o resto da vida de autocomiseração. Eu sofri. Mas o gozo e o prazer que Deus me dá hoje de vida compensou os 2 anos. Mas compensou em milhões de anos-luz. Apóstolo, o senhor não está nos meus sapatos, porque eu não fui uma boa mãe, e hoje o meu filho, a minha filha não quer sequer aproximação. Eu falhei como mãe. Apóstolo, eu perdi tanto tempo com brigas com meu marido. Ele se foi, eu ficava dizendo na porta do meu apartamento: faça as malas e vai embora, pega a tua mala. Um dia ele pegou, desapareceu, nunca mais o vi. E começam aí a se levantar muros, paredes. Você acha que isso aqui nunca mais vai ter uma solução, nunca mais vou ser feliz, nunca mais vou ter dinheiro, não me vou formar, eu perdi a oportunidade, não vou ter um grande emprego, não vou ser patrão. Amado, Efésios 2:14, no ponto 2 diz assim: Ele é a nossa paz. Diga: Deus é minha paz. Nós estamos tratando isso, doutor Nélio, com paz, com segurança. Deus é a nossa paz, baseando na palavra. O qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação. Aqui não só está falando entre judeus e gentios, mas as paredes que às vezes nós vamos construindo à nossa volta. Sofri no casamento, então eu construo uma parede de cimento armado, ninguém entra mais aqui nesta vida. Tá? Sofri no emprego, eu faço uma parede e me ponho contra. Meu amigo me traiu, uma parede. Deus disse: eu vou derribar essas paredes. Eu vou tirar a mágoa, a dor, os ressentimentos. Isso tudo que você sofreu e viveu no teu passado, Deus pode num segundo. A Bíblia diz: num piscar de olhos. Hoje, agora, right now, agora, Deus pode restituir teus anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ele pode restaurar relacionamentos, recuperar tempo perdido, dinheiro que se foi. Olha, você pode ter perdido 1 milhão e Deus num minuto faz um negócio e você ganha 10 milhões. Só Ele pode fazer isso. Ele pode. Então muitas pessoas levantam barreiras, conflitos, mágoas, sentimentos ruins. Pastor, eu não tive uma boa referência da minha sexualidade, então, porque é moda,
pessoa opta por ser homossexual, opta por ser lésbica, opta porque é moda. Amado, vou lhe dizer uma coisa: não se conforme com situações amargas, derrotistas. Nós temos um Deus que diz que tudo é possível para Ele. Tudo é possível para Ele. Tudo é possível para Ele. Ele provê meios para recompensar os anos que foram perdidos e consumidos pelo gafanhoto. O gafanhoto da doença consome. Deus pode dar hoje um arcabouço aí musculoso, forte. Tirar aí os diabetes, os problemas de demência. Pode tirar o problema cardiorrespiratório, caroço na mama que te fez perder anos em hospitais. Mas Deus pode fazer o tempo voltar. Ele é o Senhor do tempo. Recompensar, restituir tudo aquilo que foi consumido. Então eu tenho que lhe dizer, meu filho amado, não se conforme com menos do que o melhor que Deus tem para a tua vida. Olha, nós podemos estar sendo ouvidos por alguém dentro de uma prisão. Mas hoje eu estou aqui condenado há 17 anos. O que vai ser na minha vida? Ninguém vai me aceitar, ninguém vai me ressocializar. Vai sim. Você vai se esquecer. Jó disse isso, é como águas que passaram. Você não terá lembranças, porque serão como águas que passaram. Deus é o Senhor do tempo. E Ele pode, num ano de felicidade, compensar 30 anos de desgosto e de infelicidade. Ele pode, numa perda emocional, financeira, espiritual. Olha quantas pessoas nós temos aqui que vieram de igrejas que foram humilhadas, pisadas, execradas, extorquidas, e chegaram aqui num mês, se apaixonaram pela graça, entenderam o que é ser um pastor, entenderam o que é a comunhão dos santos, e agora nem se lembram que apanharam lá do outro lado da lei. Deus pode, porque Ele é o Senhor do tempo. Você sabe aquela passagem que eu já lhe falei aqui no início do ano, quando Ezequias foi-lhe dada uma ordem da parte do profeta Isaías, dizendo: Ezequias, você vai morrer. Vê lá, Isaías 38, 1 a 5 diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então tinha um tumor, um câncer, uma doença letal e mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, olha Ezequias, tu estás mal, vais ficar pior. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e foi consultar uma cartomante e um pai de santo. Não? Não. O negócio é com Deus. Amado, creia numa coisa: você e Deus têm que ter essa intimidade, essa proximidade, sabe, legítima. Diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Você acredita que Deus existe? Alguns irmãos não levantaram a mão. Eu vou repetir: você acredita que Deus existe? É o galardoador. É o galardoador daqueles que creem. Então ele disse: lembra-te, Senhor, eu andei diante de ti com fidelidade, eu fui dizimista fiel, eu ia à igreja, não faltava, eu entrei no exército dos 7.000, eu aceitei a proposta de ser um herói da fé do meu século, fiz o que era reto aos teus olhos. Começou a chorar. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz outra vez a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e como eu sou o Senhor do tempo, eu vou mudar agora essa doença mortal, degenerativa, consumptiva, como diz a nossa bispa. Doença consumptiva, está te consumindo, você vai morrer. E como eu sou o Senhor do tempo, eu vou fazer girar esse relógio na tua vida, e eu vou te dar mais 15 anos de vida.
Então, o homem estava a 3 minutos de morrer e Deus mudou o tempo. E claro que Ezequias disse: espera aí, mas eu queria uma prova disto. E Deus é tremendo. Diz o versículo 6: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. Não é só cura. Vou te defender na cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Então Deus deu um sinal. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinando o relógio de Acaz. E assim retrocedeu o sol 10 graus, que já se havia declinado. Deus atrasou o tempo, amado. Ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinando o relógio. Deus mudou o tempo. Deus voltou no tempo. Apóstolo, isto é impossível, isto é fora do normal. Deus nunca fez antes nada disso parecido na Bíblia. Deus mandou parar o sol, mudou o tempo, mudou a estrutura solar por causa de um homem. Rima massaka mantaka. Você não sabe o que Deus pode fazer por você, meu amado. Ele disse: infinitamente mais do que tudo o que eu penso, eu peço. Ele tem feito por mim. Você sabe, você está diante de um homem que foi tirado da morte, restaurado. Deus fez toda a obra em mim, me fez um homem bem sucedido, pá. Você não está diante de um pé rapado, você está diante de um profeta de Deus. Mudou o sistema solar para assegurar a um homem uma promessa. Deus te assegura agora, Ele vai te restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Agora, diga que você crê. Então o telão diz lá: Deus pode fazer o relógio da nossa vida voltar atrás. Deus pode restaurar os anos que perdemos. Você sabe que eu creio nisto? Isso, a profecia está entrando no teu coração, meu. Porque você sabe, algumas pessoas arruinaram suas vidas, desperdiçaram tempo, oportunidades, mas Deus vai colocar novas oportunidades na tua vida. E o telão diz aí: o restante da nossa vida pode ser melhor do que foi a primeira parte. Recebo essa palavra. Ele pode ter vivido aos trancos e barrancos 50 anos. O restante da vida pode ser e vai ser muito melhor. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é o Deus da outra chance. O profeta bateu na porta de Ezequias, disse: Ezequias, dá licença, você está doente, estou muito mal, né? Você vai morrer. Parou o tempo na vida deste homem. E Deus disse: muda. Esse homem lá é verdadeiramente, ele é um homem fiel, temente. Muda, vou lhe dar mais 15 anos de vida. Sabe? E o profeta certamente deve ter dito: mas ele vai ficar com dúvidas, porque o caso dele é grave, é um tumor, um câncer com metástase. Está metido no fígado, nos ossos, na coluna vertebral e no cérebro. Dá-lhe um sinal, porque ele quer ver um sinal. E Deus disse: eu vou fazer uma coisa que nunca fiz por ninguém. Eu vou parar o sol. Eu vou mudar o relógio. Por um homem. Este homem vivia no tempo da lei. Diz que há coisas superiores a nosso respeito. Vivemos no tempo da graça de Deus. Tudo está completo, tudo está... Você tem que ter a coragem de acreditar no que eu lhe ensino, meu amado.
coragem de acreditar no que Deus lhe fala. Não fique passivo, não cruze os braços, não deixe que a sua vida se despedace e morra. Pastor, mas eu enfrentei tribulações demais, eu perdi muitos anos, eu joguei muito dinheiro fora, eu era metido em corrida de cavalo, em jogo de bicho, eu perdi oportunidades. Amado, o Senhor pode compensar o tempo, o dinheiro que foi perdido e restaurar anos de vida. Sim, apóstolo, mas o senhor não me conhece. Eu estou aqui no meio da multidão, mas eu fui um viciado em cocaína. Coitada da minha esposa, escondia tudo de todos, fazíamos cara de sorriso para todo mundo, mas era um dependente de drogas. Deus para o relógio da tua vida agora e recompensa. Pastor, eu estou lhe ouvindo pela internet, nunca tive peito para ir na sua igreja, eu cometi muitos crimes, desviei-me do bem, vivia chapado, confuso, drogado, arruinei casamentos, negócios, joguei no lixo a educação dos meus pais, perdi a integridade. Minha vida não acabou, não. Não. Se você tem Jesus no coração, se o Espírito de Deus te fala agora, Ele te restituirá os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E em vez de rastejares feito uma cauda, serás cabeça. Estarás sempre por cima e nunca por baixo. Porque Deus pode dar uma outra chance. Sentir-se realizado. Ele pode restaurar os anos perdidos. Agora você pode ser muito melhor do que foi o teu passado. Muito melhor o resto da tua vida, de agora em diante, do que foi a vida anterior. Cada oportunidade perdida, cada sonho arruinado, Deus tem misericórdia, Deus te ama, Deus pode te restituir, dar a chance, porque se Ele por um homem doente, canceroso, à morte, Deus fez parar o sistema solar, Deus pode tudo por você e por mim. Nós é que não acreditamos em nada, meu amado. Olha, nós até cruzamos os braços quando começa a ouvir isso. Não vai acontecer nada, só tem apanhado, a vida é injusta. Ouça, o Espírito de Deus te fala. Deus te restitui os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então não desista dos seus sonhos. Não se arraste mais pela vida. Os anos que foram perdidos no casamento, maltrato na família, decisões equivocadas, dinheiro perdido. Você que se deixou levar pelo canto da sereia, a serpente te buzinou e você caiu. Você que arruinou o que parecia sólido. Isaías 65:17, anote aí na tua agenda, porque não está. Eis que eu crio novos céus e nova terra, não haverá lembranças das coisas passadas. Ai, que bom, Senhor. Nem haverá memória delas. Você nem se lembrará do que perdeu, tal o ganho de hoje. Você nem se lembrará das guerras de família, tal a tua felicidade hoje. Então olha, passado é passado, não volta, mas tenha esperança pelo que vem. O que vem é glória. Isaías 61, acresça aí por favor. Dispõe, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, sobre mim. A glória do Senhor. Então Deus compensará os anos perdidos. 2 de Pedro 3:1, 3-8 diz isso. Visto
Estamos aí no ponto 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das perdas, das paixões do mundo. Por isso mesmo vós, reunindo a diligência, associai com a fé com a virtude com o conhecimento com o domínio próprio com a perseverança com a piedade a fraternidade com a fraternidade do amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem que não sejais inativos, nem infrutuosos pelo pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que este conhecimento chega à tua vida, não há vida nem inativa, nem de perdas, nem infrutuosa. Nem infrutuosa. Portanto, o Deus que controla o universo, o Deus que está sentado no trono, o Deus que governa o mundo com vara de ferro, pode restaurar tudo hoje, mesmo que você não entenda como. Você não entende, eu também não entendi como é que cheguei aqui. Você só tem que acreditar. É a fé, é isso que eu quero mover a igreja. Eu acredito num exército de 7.000 homens e mulheres. Eu acredito nos heróis da fé do século 21, porque eu acredito que para Deus não há impossíveis. Olha, uma ideia, uma oportunidade, uma pessoa e pronto, Deus pode te restituir tudo. Deus não te deu o espírito de covardia, mesmo que a vida tenha sido dura para você. Deus não te deu espírito de covardia. Mas apóstolo, eu já sou um aposentado, e daí? Eu também. Não sei como é que eu paguei 35 anos de INSS para ganhar R$1.200 por mês. Não dá nem para abençoar a minha sogra. Vou discutir depois isso aí no Supremo Tribunal, porque é inadmissível. O indivíduo paga o teto máximo de 35 anos. Quando vai lá, desconta não sei o quê, porque tem isso, tem aquilo, tem R$1.200. Você acredita? Nem português acredita, cara. Agora eu creio na restauração, é, amado? Deus é um Deus de restauração. Ele tem meios para realizar tudo. Deus sabe como fazer o tempo voltar. Ele pode criar elos fortes que vão compensar os anos perdidos. Amor, creia, meu amado, creia no que eu estou falando. Não se culpe, porque você não se lembrará das coisas passadas. Não se lembrará. Deus pode compensar o tempo perdido, mesmo aqueles que viveram um inferno aqui na terra. Você que trabalhou e depois travou lutas em tribunais, você que penou com lutas em hospitais, você que enfrentou as grades de um presídio, Deus é um Deus sobrenatural. Nada é impossível. Ele é o Deus da recompensa. Ele restaurará, Ele dará vitória. Eu estou metido em montes de problemas jurídicos. Amado, Deus é o juiz, Deus é o advogado. Ele será favorável a você e a mim. 1 João 5,2 diz isso. Olha lá, 1 João 5,2. O que diz? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, se todavia alguém tiver um problema grave, nós temos um paracleto, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um advogado. Amado, nada mais te derrotará.
os anos perdidos serão restaurados. Será melhor a tua vida agora, por causa de Cristo, do que foi antes. E por que eu tenho que lhe ensinar isso? Porque às vezes nós nos sentimos tentados a nos entregarmos. Aquela frustração do ponto 5 aí, o desânimo. Vou desistir. Nada é positivo na minha vida, tudo é conturbado. O que adianta vir aos cultos? Você sabe, você está ouvindo um profeta. Às vezes nós precisamos de ouvir o profeta. Em Samuel, fala de uma passagem muito interessante, 1 de Samuel, que é o caso de Davi, Nabal e Abigail. Davi foi indicado para ser o segundo rei de Israel. Saul ainda estava vivo, estava demorando a chegar a vitória, o trono. Ele estava meio desconcentrado, meio desfocado, meio nervoso, e de repente passa-se um problema com Nabal. 1 de Samuel 25:3 diz assim: Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro, maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Veja, uma senhora formosa, espiritual, muito boa, era casada com um homem maligno. Imagina o inferno dentro de casa. Versículo 21. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado. Houve um acordo com Davi e o exército dele de proteger Nabal, as terras dele. E Davi disse: com efeito nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal com bem. Faça Deus o que lhe aprover aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino entre os seus. Davi disse: eu vou matar todo mundo que trabalha com Nabal. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Então eu estou lhe dizendo a mesma coisa. Talvez você tenha aqui alguém que está, pronto para acabar com o casamento, pronto para tomar uma atitude, pronto para fazer como Davi disse: vou acabar com tudo que é do sexo masculino, eu vou matar. Nabal pagou o mal com o bem, eu ajudei, ele me pagou o mal com o bem, eu vou botar para quebrar. Mas apareceu Abigail, apareceu o apóstolo Miguel Ângelo na sua vida, apareceu a voz de Deus hoje, e ele disse: ouve as palavras da tua serva, Davi. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. O que significa o seu nome? É o que ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que me enviaste. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleis as batalhas do Senhor. Não se ache mal em ti por todos os teus dias. Então houve uma pessoa, uma mulher que chegou junto do futuro rei e disse: rei, você está se chateando tanto, está se perturbando tanto por causa de Nabal? Nabal é um louco, o cara põe fogo dentro de casa, ele é um inferno. Por favor, não suje as suas mãos por causa deste homem. Pense numa coisa: você peleja as batalhas de Deus, não pode se achar mal em você. Você é um futuro rei. Ouça, Deus tem para você muito mais do que Nabal te tirou. E sabe que Nabal depois morreu, e Davi ficou tão encantado com esta mulher, que dos versículos 32, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, sejas tu mesmo hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minhas próprias mãos me vingasse, porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nem sequer um do sexo masculino. Veja, as intenções de Davi eram para matar. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que ela lhe havia trazido e disse:
sobe em paz à tua casa, bem vejo que ouvi a tua petição e ela entendi. Então, esta mulher, depois, quando Nabal morreu, se tornou a esposa do rei. Davi a chamou, disse: olha, pela tua sobriedade, pela tua sabedoria, Deus me restitui o que eu ia lá fazer de mal. Eu ia matar Nabal, eu ia matar os homens dele, eu ia sujar as mãos com sangue, mas eu ouvi a palavra da sabedoria, e Deus me restituiu, e ela se tornou a esposa de Davi. Então, Davi estava no limite, os nervos dele estavam à flor da pele. Foi preciso ouvir uma voz, Abigail: Davi, você é um futuro rei, esse homem aí é um louco. Então, sabe, ele podia ter destruído a vida com decisões erradas. Quem sabe alguém está ouvindo assim: apóstolo, eu para trás não tenho muita coisa, mas eu ia tomar uma decisão errada, eu ia fazer alguma coisa equivocada, eu ia me precipitar, e agora estou ouvindo, não Abigail, mas o apóstolo dizendo: calma, você não vai se entregar à frustração, mesmo se a coisa estiver demorada, você sabe e você acredita que o fim das lutas, das dores, do tempo perdido chegou. Tem que sentir isto, tem que estar lá dentro, tem que se entusiasmar. Isaías 60:22 disse: o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isto prontamente. Eu já vou fazer 1000 com você. Eu estou aqui como Abigail. Quem é Nabal? Quem é essa pessoa que tem te importunado? Quem é o homem para que o temas? Mantém foco. Abigail disse: Davi, você vai ser um rei, não suje as mãos, não cometa equívocos, porque depois a coisa pode ser tarde. Então, amado, não desista do seu futuro, você vai superar tudo. Provérbios 9:9-11 diz isso. Olha lá, 9:11: dá instrução ao sábio, ele se torna mais sábio ainda. Ensina ao justo, ele crescerá em prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e os anos de tua vida se acrescentarão. É aqui, nesta promessa, que Deus restitui, recompensa, compensa. Então, mesmo que a vida lhe parecesse tão injusta, 2 Coríntios 6:2, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, socorri no tempo da salvação. Eis agora o Senhor eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, eis agora o tempo da mudança, da restituição. E Joel, lá a profecia não terminou com o versículo 25, porque do 26 e 27 ele diz assim: comereis abundantemente, vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio da igreja, no meio de Israel. Sou eu o Senhor vosso Deus, não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Jamais. Coisas acontecem, amado. Os americanos dizem: things happen. Coisas acontecem. Você pensa que o caminho é lá embaixo e você está indo, e de repente Deus muda o relógio, é para cá, meu amado. Ele fez isso. Imagina, eu fui um estrangeiro aqui, que cheguei aqui sem carteira de identidade, sem passaporte, sem dinheiro, sem nada, sem ninguém. Deus pôs as pessoas certas, Deus pôs, sabe, as relações, a trama de Deus. Como é que Ele fez que eu do nada virei diretor de empresa, com motorista, de nada virei um pastor lá na Ilha do Governador, não tinha nada, de repente abriu-se uma escola, depois um terreno, depois construiu uma igreja, vamos para o cinema, era um inferno ali no cinema, era calor, a pessoa desmaiava, tinha que beber 10 litros de água durante o culto, e Deus diz: você, aqui é o deserto, mas a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Fui fiel no pouco, Deus acrescentou.
Então, amado, mais 10 minutinhos, por favor. Tempos de bênção, de abundância e de prosperidade estão chegando, agora. Jesus pode restaurar anos, fazer o tempo voltar, acabar com as injustiças, e eu profetizo, o teu futuro será elevado. 1 Coríntios 2, 4 e 5 diz: a minha palavra e minha pregação não consistirem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Teus alicerces da graça estão fortes, a sabedoria de Deus te eleva. 1 Coríntios 2, 9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano sobre o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagina o que Deus tem preparado para mim e para você. Não dá para imaginar, senão a gente desmaiaria aqui, amado. Ainda não penetrou no nosso coração. Então o teu coração que se abra aí, que penetra agora o que Deus tem preparado. Seja perseverante. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Ele vai compensar o tempo perdido. Ele vai te impulsionar para cima. Ele vai criar oportunidades sobrenaturais. Ele vai abrir novas portas. Ele vai colocar pessoas certas. Ele vai libertar de dívidas, de privações. Ele vai quebrar correntes de vícios. Ele vai confirmar as promessas que te fez. Provérbios 4,18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Deus vai compensar o tempo perdido, tudo que foi arruinado, os anos jogados no lixo, o choro que você ficou atrás de portas, mas eu não vou ser feliz nunca, ninguém vai me beijar, ninguém vai me abraçar. Deus vai te dar isso tudo compensado no amor, meu amado. Hoje haverá restauração. Tudo começa a nosso favor, amado. Dias muito melhores que os anteriores, o restante da vida muito melhor do que foi até hoje. Provérbios 8, 34 a 36. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando nas ombreiras da minha entrada, é que vem à igreja, porque o que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Veja, por isso é que nós perdemos coisas no passado. Então eu queria terminar dizendo-lhe: não protele, não desista dos seus sonhos. O segredo da vitória é ação, persistência. Não adie nada, não desista de nada. A fé sempre vence, a fé sempre conquista. Seja grande para Deus, seja ousado, seja corajoso, porque a restituição de Deus chegou. Chegou! Ninguém envergonhado nessa igreja, amado. Comeremos e nos fartaremos. E os anos, olha, queria terminar porque apóstolo, não foram poucos os anos. Tem problema. O que Deus vai recompensar aqui, você vai olhar para trás assim: águas passadas. E águas passadas, dizem os portugueses, não movem moinhos.